Gazeta Entrevista está de volta nesse terceiro bloco. Não vou nem perder muito tempo, porque o assunto vai ser saneamento básico e quem vai conversar conosco é a presidente do DEPASA, Valesca Tessotti, que ela está acompanhada do diretor de operações do DEPASA, Alain Ferraz. Boa tarde, Valesca. Seja bem-vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde a todos. Estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso. Bom, Valesca, tem uma situação, eu vou usar uma palavra, que é até uma palavra feia, mas é a mais fácil para eu poder me comunicar aqui. O DEPASA está passando por um processo de reversão, vai ser repassado para o município aqui em Rio Branco. Eu queria que você fizesse uma avaliação de todo o processo conduzido até o momento, para que a gente possa ter uma ideia do que vai acontecer até setembro, que é a data prevista aí, o momento, para que esse processo todo seja concluído. Vamos lá. A pedido do nosso prefeito Bocalon, na época que ele se candidatou, ele fez esse pedido para o governador que queria, né, que o saneamento voltasse para a prefeitura, sendo que ele já era da prefeitura há tempos atrás e retornou para o estado. E o governador concordou e aí foram feitas várias reuniões, DEPASA, PGE, DERAC, CEINFA, CEPLAG, até que finalmente, dia 28, nós assinamos o termo de reversão, que a partir do dia 28, na sexta-feira, nós vamos ter 120 dias para entregar todo o sistema de água e esgoto para o município. Então, esse é o processo, entendeu? Por enquanto, nós vamos ficar naquela gestão meio que compartilhada, a gente ajudando no que for preciso para essa transição. E nós, do DEPASA, hoje, vamos continuar cuidando do interior, essa empresa vai chamar Saneacre, e eu e a equipe do DEPASA vamos estar cuidando de todo o interior a partir do dia 1º de outubro, quando, de fato, o Estado vai para o município, né? O DEPASA vai para a prefeitura. Bom, Valesca, eu quero saber o seguinte, eu tenho conversado bastante com algumas pessoas ligadas a sindicatos e, no entendimento deles, o processo é muito claro. Apesar deles estarem participando de alguns fóruns aí, organizados por vocês, algumas reuniões, o Sindicato dos Urbanitários, por exemplo, sempre participa, apesar de ter sido barrado no Palácio Rio Branco, mas eu queria saber o seguinte, o argumento deles esse processo de reversão é a pavimentação para que todo o sistema seja privatizado aqui em Rio Branco. Queria saber até que ponto essa versão é verdadeira. Ele vai dar a palavra aqui, o meu diretor, que essa parte ele está mais... Pois não, pode falar, Alain. Tudo bom? Tudo bem. Não, essa fala deles, na verdade, não é em verdade, né? Não cabe isso. O que está sendo feito é passar a responsabilidade, na verdade, do sistema de água e esgoto do município, do município já. Foi feita uma concessão para o Estado e antes de acabar essa concessão, a prefeitura fez que queria de volta, se alegou que queria de volta, e está voltando para o sistema do município. Então, a prefeitura já tocou esse sistema, não quer dizer que vai privatizar, não essa linha não é verdade. Agora, Alain, eu tenho conversado faz algum tempo, acho que está com um mês que eu não converso com o prefeito Tião Bocalon, preciso até convidá-lo para algumas conversas. Agora, no processo de campanha, durante a campanha, depois que o Bocalon venceu as eleições, ele deu declarações a respeito dessa questão do saneamento e eu percebia nas falas do prefeito eleito uma espécie de antipatia. Ele não apoia a ideia de privatizar o sistema de saneamento. Só que o Bocalon, ele e Petecão são as duas únicas personagens que têm tomado posições contrárias à privatização, mas todo o resto são lideranças políticas que veem com muita simpatia isso. Pergunto, para privatizar é necessário que esteja no município ou poderia ser feito de outra forma? Não, poderia ser feito de outra forma. Inclusive, seria até mais fácil fazer a privatização se tivesse todo um conjunto
com uma pessoa só, igual como está no Estado, fazer a privatização dessa forma, do que devolvendo para os municípios privatizar. Até porque tem vários municípios que não são viáveis, né? Se devolver para o município, não é viável financeiramente privatizar. Então, se fosse para privatizar, é muito mais rentável, muito mais fácil sair uma privatização com todos os municípios num processo só. Ô Alan, não sei se é você ou a Valesca, mas tem sido noticiado que esse processo de reversão vai ocasionar em demissões de forma imediata. Em que isso também, o que tem de verdade nisso? Então, eu esqueci o nome, desculpa. Itaã. Itaú, né? Itaú. Deixa eu te falar, ainda é muito cedo para falar de demissões, porque a gente ainda vai ver como é que vai ficar o processo. Até porque o município ele vai precisar desses profissionais para continuar tocando o sistema, entendeu? Então, assim, por enquanto, as pessoas têm que ficarem calmas, tranquilas, porque, assim, vai continuar a mesma coisa. Eu, Alan, toda a equipe do DEPAS, vamos continuar dando todo esse suporte, até porque quando a gente entrou, né, Alan, 70% do estado não tinha água. Então, hoje a gente tem quase 89% de água funcionando. Não tem 100% porque tem equipamentos que não são trocados há mais de 15 anos. Nós vamos estar trocando para entregar para o Bocalhau da forma mais alinhada do mundo. Isso é a ordem do nosso governador. A partir do dia 1º de outubro só, que ele vai começar a tocar sozinho. Então, assim, essas demissões, a gente não sabe como é que vai ficar indo. Até porque nós precisamos dos operacionais e eles também não precisam. Pois é, Valesca. Valesca, mas é exatamente isso. Quando você fala, por exemplo, que não é possível falar no momento a respeito de demissões, isso cria uma expectativa de que poderá haver demissões. Ou vai haver ou não vai haver. Eu acho esse seu raciocínio muito cristalino, muito lógico. Ora, para que eu vou demitir pessoas se eu já estou sentindo falta delas, se eu estou precisando de mais gente para poder tocar a política de saneamento, como é que posso falar na possibilidade de demitir? Até porque, se a gente tirar alguém do operacional hoje, o sistema não para, né, Lã? Porque nós precisamos dessas pessoas para continuarem tocando. E a intenção do Bocalhau é continuar, melhorar, ele vai procurar recursos para que as coisas melhorem mais. Então, por enquanto, a gente não pode falar de demissões, né? Por enquanto, o que se sabe é que nós vamos continuar, nós vamos repassar da forma que está, né? Um dos pedidos do governador foi que nós apoiemos ele da melhor forma possível, é o que nós estamos fazendo. Eu estou super alinhada com a Poliana, com a presidente do SAERD, o que ela precisa, nós estamos à disposição. E a intenção do governador é entregar isso bem alinhado, bem redondo, porque, como ele fala, não é Bocalhau, não é governador, é o povo, é o governo, né, que são beneficiados. Agora, Alan, se a nossa capacidade de produzir água tratada aumentou, o que explica, por exemplo, essa semana eu conversei com uma senhora chamada Dona Inês. Ela mora naquela região ali próximo ao bairro Hélio Melo, ali no Distrito Industrial, uma região conhecida como Sapolândia. Ela mora na entrada ali. Ela está há 1 ano e 5 meses sem água e tendo que gastar acho que R$60 por semana comprando água. E sendo que a casa dela, aquela região ali, era atendida. 1 ano e 6 meses, o Alan, o que explica isso? Sendo que ela recebia água regularmente. Isso tem que ser estudado no caso aqui, ver a questão da ligação dela, como está a situação. Mas, a princípio, a questão de falta de água diminuiu bem, desde quando a gente sumiu até agora. Mais de 80%. E nós temos dificuldade ainda assim, temos alguns pontos, devido ao nosso sistema ser intermitente, não é água 24 horas, ser dia sim, dia não, as extremidades mais longe do reservatório acaba chegando com mais dificuldade a água. Então, nós precisamos de tempo para poder chegar essa água lá. Tem alguns pontos da cidade que não chega a água mesmo, nós estamos fazendo alguns estudos que é mais afastado, que não chega. Inclusive, o final da Sapolândia ali é um ponto crítico para a gente poder abastecer, mas nós estamos aumentando o tempo de bombeamento para poder tentar abastecer com mais eficiência essas regiões. Alan, tem uma outra situação que eu acho estranha. Por exemplo, ali a comunidade do bairro Cidade Nova, por exemplo,
Primeiro que é estranho, às vezes o rio está cheio, tem até problema de alagação e algumas ruas, algumas comunidades ali da Cidade Nova sem água. Isso é estranho. E outra coisa, às vezes um lado da rua tem acesso à água e o outro lado da rua não chega água na casa. São coisas assim meio estranhas para a gente entender, né? Ali na Cidade Nova tem alguns pontos mesmo críticos para ser abastecido. Ali tem muita rede antiga, tem alguns vazamentos não visíveis, que a gente até trabalhava com alguma geofonagem, que é um sistema de poder visualizar, ver se consegue ouvir o som da água vazando embaixo do solo, para poder verificar isso aí. Mas ali não tivemos 100% de sucesso, não conseguimos diagnosticar todos esses vazamentos. Então, tem alguns pontos com dificuldade mesmo. Agora, esse de ter de um lado da rua e não ter do outro, é bem estranho. Pode ser estranho. Nas ligações, deve ser problema nas ligações. Você sabe o que é? Nós estamos há 15 anos sem trocar nada. Há 15 anos que realmente as coisas estavam como antigamente. Então, assim, agora o governador está investindo, trocando equipamentos, a gente já fez várias coisas nesses 6 meses que a gente está à frente, amando o governador. Então, assim, é tudo muito precário, você entendeu? A gente precisa de verba, de dinheiro, de condições para resolver. Mas o que eu te garanto é que nós já resolvemos boa parte dos problemas. Antigamente, não sei se você lembra, o DEPAS era um motivo 24 horas de reclamação. Lógico que ainda vai ter. Muitos pontos a gente ainda não consegue chegar, porque não foi nada trocado. As coisas começaram a acontecer agora, né? Não, então, isso é importante que você está falando, Valesca, até porque o DEPASA, no governo de Gladson Cameli, só gerou notícia ruim, inclusive com gente presa aí. É impressionante. O DEPASA, se é um lugar que precisa mudar a imagem, que vai afetar inclusive a imagem do próprio governo, é o DEPASA. Agora é difícil, né? Pois não. Não sei se você ouve depois que nós assumimos aqui, faz 7 meses. Eu não sou política, não venho de meio político, eu sou só gestora. Eu trouxe toda a equipe técnica, aquelas pessoas que realmente entendem do trabalho, aquele pessoal do operacional que estava afastado. E nesse período, graças a Deus, não teve páginas policiais, a reclamação diminuiu mais de 70%. Não é mérito meu, é mérito de toda essa equipe que está por detrás, que são realmente pessoas operacionais que estavam afastadas, entendeu? Então, assim, essa realidade existe. Já houve muitos problemas com polícia, muitos problemas com a população, mas os próprios jornalistas falam para mim que hoje as notícias já não são como antes, porque a gente tem lutado para mudar essa imagem, entendeu? Valesca, assim como você e o Alan, eu também torço para que a política de saneamento básico em todo o estado, ela efetivamente mude. Eu sou um torcedor, espero que dê certo. Valesca Dessotti, presidente do DEPASA, e Alan Ferraz, diretor de operações do DEPASA, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Gazeta Entrevista. Estamos à disposição, sempre que você precisar, viu? Um abraço. Muito obrigado. E assim nós terminamos o Gazeta Entrevista de hoje, lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã.